Vê se você encontra um profeta chamado Jeremias. Profeta Jeremias. Fica depois de Isaías. São os profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e assim segue. Por que maiores? Porque escreveram mais capítulos. Eles foram homens de uma expressão muito linda e rica e que nos deixa para nós uma bagagem extraordinária para nós aprendermos. Porque nesta vida você sempre aprende com quem já viveu, com quem já conhece o assunto, não é? Capítulo de número 18. Versículo 1 até verso de número 11 será a minha leitura nesta manhã. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhes estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhes pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo assim: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito e que lhes faria. Verso 11: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder. E aqui ele conclui: emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Oremos. Nosso Deus e Pai, colocamos a mão sobre esta palavra, porque creio que esta palavra tem um poder extraordinário, poder nas expressões as quais foram ditas por estes santos homens, e também falhos como nós, mas que fizeram a opção de obedecer, de se curvar diante da vontade do Senhor. Que isto aconteça, Pai, nesta manhã, com cada um de nós, que possamos ter no coração este mesmo desejo de nos curvarmos e reconhecer que precisamos ter trabalhado ainda com muito mais profundidade pelo Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor faça isso por nós, em nome de Jesus, e todos digam amém. Podeis tomar o seu lugar. Muito obrigado. Agora você está mais acomodado. No capítulo 1 deste mesmo livro,
Sempre coloque aí qualquer uma marcazinha para você poder voltar. Normalmente a Bíblia tem uma fitazinha ou duas. E o sentido desta fita é para você manter marcados os textos. No capítulo de número 1, ninguém chegou aqui diante de Deus de qualquer maneira. Deus tinha trabalhado a estes profetas que iriam servi-lo mais tarde. Puxa, peço agora a sua atenção, melhor que você puder, lá em cima. Só saia se houver extrema necessidade, tá bom? Faça isso, para que você não desperte a atenção das pessoas ao sair. Capítulo 1, a palavra de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, o 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E no verso 10 ele diz: olha, eu hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancardes, derribardes, para destruirdes, arruinares e também para edificares e para plantares. Só para termos uma noção, Jeremias não era um homem que andava solto, de qualquer maneira, e Deus foi lá, pegou um aventureiro, vou mandar fazer isso. Não, Deus sempre trabalha antecipado. Deus não é um Deus de improviso. Deus tem as suas leis, e elas são fixas, escritas. E Ele vai sempre exigir o cumprimento das suas leis, seja para abençoar e seja para destruir. Muitas pessoas não entendem, e alguns dizem assim: se Deus é bom, como é que Ele permite uma pessoa ir para o inferno? Quem fala isso, ele não sabe nada sobre Deus, porque a Bíblia fala diferente do que as pessoas pensam. Só para dizer que Jeremias então não era uma pessoa qualquer. Deus tinha um projeto estabelecido. Então Deus chama Jeremias desde o ventre e o coloca como porta-voz do Senhor, porque o povo de Deus, irmãos, sempre precisou de ter um governo para os guiar. Sempre aconteceu. Mediante o quê? A palavra dos profetas. E isto aconteceu até Jesus vir. Quando ele veio, nasceu, passou seu período, e neste seu período de ministério, ele criou as leis para, no Novo Testamento, também o povo precisa de ser e precisava ser dirigidos. Então você descobre que hoje
Assim como o profeta naquele período, os patriarcas eram os responsáveis para ajudar na caminhada, hoje nós somos guiados pela palavra, pelo Espírito Santo, que Jesus disse que mandaria o Espírito Consolador para nos guiar a todas as verdades. Então nós somos pessoas que hoje somos regidos pela palavra de Deus. Aqui está, nenhum crente erra inconsciente. Ninguém pratica algo errado inconsciente. Ele faz consciente de que está errado, e muitos insistem no erro e são destruídos. Podem não morrer fisicamente, mas morrem espiritualmente, porque perde o temor de Deus, ou a Deus. Um fato digno de ser visto é que o profeta nunca se desviou da sua missão, mesmo em momentos que ele pediu a Deus para mandar fogo, porque sempre aparecem os rebeldes. Ele cumpriu a risca e seguiu aquilo que o Senhor obedeceu. Era, portanto, um homem que tinha comunhão com Deus. Ouça que eu vou te dizer algumas coisas. Impossível você andar dentro deste mundo se você não for um homem ou uma mulher que tenha comunhão com Deus. Impossível. Não adianta que dentro da igreja, estou na igreja, se você sai lá fora e você quer andar por conta própria, você vai se machucar, meu filho. Você não pode andar por conta própria. O dia que a Bíblia não for freio, o dia que a Bíblia não for a segurança para o seu caminhar, você está perdendo o seu tempo. Porque a igreja não é lugar de acomodação ou de acomodados. Igreja é muito mais sério do que as pessoas pensam. Igreja tem compromissos com Deus. Quando eu falo igreja, estou dizendo no geral. Temos compromisso com o Senhor. No capítulo 17 deste mesmo livro, de Jeremias, versículos 12, diz assim, Jeremias 17, trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, fonte das águas vivas. E ele diz no verso 14: cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque tu és o quê? O meu louvor. E eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusarei a ser pastor, seguindo-te, tampouco sentei no dia da aflição. Tu sabes que saiu dos meus lábios, está no meu conhecimento. Não me sejas motivo de terror, meu refúgio és tu no dia mau. Versículo de número 18, leia. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado, assombre-se eles. Não me assombre, e traze sobre eles o dia do mal, e destrói com dobrada destruição. Então, Jeremias passou por uns momentos pouco mais difíceis do que o que eu e você passamos. Às vezes nós passamos por momentos de lutas, mas você tem que entender que eles também passaram por esses momentos.
Então, o que diz o Senhor? Nós lemos no capítulo 18, o Senhor chama Jeremias e diz para ele: desce lá à casa do oleiro, desce lá e lá ouvirá. Por que Deus não falou antes? Porque Deus queria dar um exemplo para ele. Então ele foi à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. E lá ouvirás as minhas palavras. Jeremias diz: eu desci, como o Senhor me disse. Que coisa fantástica. E ele viu o que estava acontecendo. Para ter uma vida cristã saudável, nós precisamos, irmão, descer para ouvir. Há pessoas que não suportam ouvir Deus falar e nem quer ouvir, porque sabe que se Deus falar, vai atrapalhar a sua vida errada. Ele quer ouvir qualquer coisa, menos Deus, porque Deus vai falar aquilo que ele não quer ouvir. Jeremias então desce para a casa do oleiro e lá ele estava lá. Então esta é uma parábola do oleiro. Nos ensina, irmãos, a absoluta dependência de Deus sobre as nações. Por quê? Porque ao chegar ali, a primeira coisa que ele viu foi o oleiro. Não sei se você teve a oportunidade de saber como isso funciona. O oleiro tem uma peça, tem uma roda embaixo grande e em cima uma menor. Você que entende dessa lei, enquanto dá uma rodada embaixo com essa, a de cima dá várias, porque a menor roda mais. E ele fica com o pé batendo assim naquela roda, e essa roda roda, e a de cima também roda. Ele pega o barro e coloca em cima daquela roda menor, e ao chegar ali ele começa a apertar aquele barro e dá o formato que ele deseja. O barro está sujeito ao oleiro, e ele realiza no barro aquilo que ele deseja no seu coração. Se é um vaso, se é uma moringa. Tem gente que nem sabe o que é moringa. Quem aqui sabe o que é bilha? Bilha d'água, não é aquela bilhazinha. Bilha d'água, fala aí. 4 pessoas comigo lá da roça. Bilha d'água tem um bico maior, um menor, uma alça. E quando eu ia para a roça para trabalhar na enxada, ralei até 15 anos puxando enxada, não tive boa vida. Eu fazia um buraco no chão, enterrava a bilha e botava a terra para ficar fresco para o sol, senão a água ficava quente demais. E na hora ia lá, tirava. Hoje eu vejo a turma aí numa moleza. Essa água está na geladeira, que meu filho. Eu vim conhecer luz elétrica quando eu vim no Rio de Janeiro. Eu não sabia o que era luz elétrica. Eu me assustei quando eu vi que as luzes tudo coloridas. Eu fiquei, meu Deus, onde é que eu estou? Estou no paraíso aqui, né? Mas eu bebi aquela água ali. E você sabe que eu saí da roça com 15 anos por causa de uma mulher. Você não acredita? Já com 15 anos. Você sabe qual é o nome dessa mulher? Dona Enxada. Encostei ela na parede e falei: tu nunca mais vai me ver. E eu vim embora para o Rio. Muito jovem, 15 para 16 anos, eu cheguei no Rio de Janeiro, trouxe uma muda de roupa numa sacolinha de pano. Não tinha escova de dente, eu nunca usei. Eu usava a cinza do fogão com o dedo. Vida sofrida, mas um aprendizado. Eu lamento gente que não aprende, que não sabe o que é a vida, não sabe o que é sacrifício. Você não sabe. Seria bom aprender o que é isto. O que eu estou dizendo? Então o oleiro pega o barro, e às vezes aquele barro, por não estar ainda
na têmpera de acordo com ele precisa, ele pega ele, amassa, se não deu a formata, ele amassa ele e torna a botar ali. E tem uns que não conseguem, ele pega, joga no lixo. O vaso que não presta, que sai com defeito, ele pega, joga no lixo, onde fica os cacos. Isso é uma lição tremenda. Portanto, mas este texto fala da soberania de Deus sobre as nações e também toda a criação, não como um tirano, mas como um rei que realmente é benevolente e deseja com sensibilidade que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. Isso está no capítulo 8, verso 8, por gentileza. Palavra do Senhor. Se tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Tudo que Deus faz, todo o projeto da Bíblia, desde o princípio até o final, será sempre buscar a conversão da pessoa. Buscar com que esta pessoa chegue a um conhecimento de Deus, para poder, aí sim, ser dirigido por Deus. Eu quero deixar bem claro, irmãos, a única coisa que eu nunca fiz aqui na igreja, não vou fazer, é dirigir a vida de ninguém. Eu nunca vou dizer a você o que você tem que fazer. Agora, sou uma pessoa muito rígida. Se andar errado, com coisas que eu sei que queima isso aqui, está tirado, está fora. Porque isso aqui não é lugar. E se eu souber que uma pessoa está andando com a vida toda torta, se eu souber, eu chamo para conversar. Mas eu não vou ficar vigiando a vida das pessoas. Eu não fui chamado para vigiar. Eu fui chamado para falar a verdade. E quem é da verdade, ouve a verdade. Quem é da mentira, vai ficar no mundo. Então essa é a nossa função, como pastores aqui. Não falo do tamanho do seu vestido, se tem que botar um vestido mais comprido ou mais curto, se você tem que botar um vestido bem decotado ou não, eu não estou aí. Isto é problema da pessoa. A pessoa que tem que saber do seu próprio comportamento. Você nunca me viu aqui, nunca vai me ver entrar nesta igreja de bermuda. Se você for no mercado, onde eu estiver fazendo compra, você vai me ver de chinelo de dedo, as havaianas, bermuda, não aquela caída assim, caindo as calças não, direita. Se você for lá, eu ando na pista lá de tênis eu sempre procuro andar correto. Agora, aqui na igreja, você nunca me viu, porque eu acho uma indelicadeza tão grande entrar dentro da igreja de bermuda ou de camiseta sem manga. Isso é feio. Isto aqui não é para isto. Então eu sou, acima de tudo, um zelador, porque eu sei que Deus está vendo todas as coisas e Ele acompanha a nossa vida. Antes do Senhor falar, Ele mostra o oleiro. Ele chama Jeremias e diz: Jeremias, dá uma olhada lá no oleiro, para que eu possa conversar com você. Portanto, antes do Senhor falar, Ele mostra o oleiro trabalhando o barro. O oleiro tinha domínio sobre o barro para formar a peça desejada que ele queria. Então você vê, depois esse jarro, ele é colocado em estantes, é colocado em plantas e outras coisas mais. Mas ele antes passou pelo esmagar. Há pessoas cristãs que não querem ser esmagada, não quer que ninguém fale.
Se você não for esmagado, você nunca será o que Deus quer. Só 3 aleluia não é possível. Se você não for espremido pelo Senhor, você não tem parte com Ele. E às vezes os apertos são diferentes um dos outros. Ouça que eu estou terminando. Meu assunto hoje não é tão longo. Antes do Senhor falar, Ele mostra o oleiro trabalhando no barro. O que acontece? O oleiro tinha domínio sobre o barro para formar o vaso. Irmãos queridos, se Deus não tiver domínio sobre nós, nós nunca seremos o que Ele deseja. Se Ele não tiver domínio sobre a sua vida, sobre a minha vida, Ele nunca poderá fazer de você o que Ele deseja. Jamais. O barro sem oleiro seria simplesmente o quê? Barro. O barro nunca seria nada se ele não fosse trabalhado. A nossa vida sem Deus é um fracasso. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele é pó. Porque o pó é o mesmo lá, onde Deus fez, amassou e fez um Adão. É o mesmo. Então o homem sem Deus, ele nunca vai aceitar a moldura que Deus deseja para a sua vida. Portanto, essa expressão é muito forte. O barro sem oleiro seria sempre barro. Mas nas mãos do oleiro virou uma jarra. Isto quer dizer o que, irmãos? Que a nossa vida sem transformação não será nada. Ouça bem, a nossa vida sem transformação não será nada, sem valor algum. Vida cristã não é blá blá blá. Vida cristã não é vou dar um chega na igreja. Vida cristã é compromisso. Vida cristã é renúncia. Vida cristã é você desejar fazer uma coisa e Deus diz assim não dá. E você se curva diante do Senhor. Porque o que nós estamos sendo trabalhados aqui, irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Por que é que Deus nos trabalha? Porque Ele nos quer na sua glória eterna. Deus não vai colocar perto dele impurezas. Deus está trabalhando a mim e a você. E aqui não há ninguém que um dia tem que bater nas portas divinas. E lá é que você vai ver quem você é e o que você fez. É lá, não é aqui. Aqui nós estamos aprendendo, ouvindo coisas que às vezes você não gosta de ouvir. Portanto, irmãos, precisamos descer e deixar o oleiro divino moldar a nossa vida. Coloca a mão no seu coração e repita comigo. Senhor Deus, meu Senhor, eu desejo ser moldado para fazer segundo a tua vontade. Ajuda-me, porque tem momento que eu tenho dificuldade, mas hoje eu quero reafirmar. Trabalha a minha vida, trabalha a minha mente, meu coração, todos meus sentimentos, que eles sejam totalmente moldados para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém.